E agora as coisas vão começar a complicar um pouquinho, tá? Sempre assim, né? Vai complicando um pouquinho, dificultando. Nós vamos fazer agora, aprender a fazer, a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. O que é isso, hidrocarbonetos ramificados? É aquela cadeia que vai ter ramificação, ou seja, vai ter carbono sobrando para fora, dessa forma aqui, tá? Sempre utilizando a nossa tabelinha, tá? Ela sempre vai estar junto com a gente, não vai ter outro modo de dar nomes, a gente sempre vai usar ela, mas aí a gente tem que seguir alguns critérios, né, pra gente dar o nome para as cadeias ramificadas. Primeira coisa, esse aqui são os tipos de ramificações. Os que mais aparecem, são os dois nomes de ramificações que mais aparecem. Quando eu tenho um carbono só sobrando, né, para baixo, para cima, quando eu tenho um carbono sobrando, ele vai se chamar metil. Por que metil? Um carbono chama met, não é? Aqui eu tenho um carbono. E o il é porque é um radical, né? É ramificado, tá? Então, um carbono chama metil. E quando eu tiver dois carbonos saindo para fora, vai se chamar etil. Por que etil? Dois carbonos é et e o il é do radical, tá? Porque significa que ele está saindo para fora. Então, ó, nós sempre vamos ter nas cadeias ramificadas. Nós vamos sempre ter uma cadeia principal e as ramificações. O que é a cadeia principal? A cadeia principal é o que a gente tem que aprender a, primeiramente, separar ela para poder dar o nome. Porque a cadeia principal é aquela que a gente vai dar o nome segundo essas regrinhas aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tinha um carbono saindo para fora aqui embaixo e dois para cá. E toda essa cadeia que ficou aqui em cima é a minha cadeia principal, tá? Então, nós vamos seguir alguns critérios para a gente fazer a nossa escolha da cadeia principal. O primeiro critério é que ela tenha o maior número de carbonos possíveis. Então, olha essa aqui do exemplo. Ela tem, se eu pegar essa reta como a cadeia principal, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. E se eu tivesse pego aqui e descido, e isso aqui ficar como ramificação, ela teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí já foge da nossa regra. A nossa regra é que a cadeia principal seja a maior possível. Então, por isso que nós vamos escolher essa daqui, tá? Depois da gente escolher a cadeia principal, nós vamos dar um nome. Nesse caso aqui, a nossa cadeia não tinha ligação dupla nem tripla. Se tiver ligação dupla ou tripla, essas ligações elas têm que ficar dentro da cadeia principal, tá? Não pode se esquecer disso. Vamos começar aqui a fazer nossa nomenclatura? Olha essa primeira. Letra A aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, se eu pegar isso como cadeia principal. E 1, 2, 3, 4 carbonos, se eu pegar isso como cadeia principal. Eu tenho que escolher a maior possível. Então, a minha maior possível é essa. Então, eu tenho 5 carbonos. E aí vem o segundo critério, que é enumerar a nossa cadeia principal. A gente tem que enumerar ela de forma que a ramificação fica no menor número possível. Ou seja, se eu começar a contar aqui do início, 1, 2, 3, a ramificação vai estar no 3. Se eu começar a contar do final, 1, 2, 3. Então, nesse exemplo, não fez diferença, tanto faz começar do início ou do fim. Mas vai ter casos que, se você começar a contar do início, ele vai estar em um número X, e se contar do final, ele vai estar num número maior. Então, você é obrigado a começar a contar do início, tá bom? Então, o segundo passo é enumerar. E se tiver ligação dupla, a gente sempre tem que enumerar da extremidade mais próxima, tá? Da ligação dupla ou tripla. Então, vamos aqui começar do começo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 carbonos. Aí a gente olha na tabelinha. 5 carbonos, pente. Ok, pente. Ligações só simples, então eu coloco an. E termina com a palavra ó, pentano. Ok, tá, mas e esse carbono que tá aqui de fora? Né? A gente tem que dar nome para ele também. Quando é um carbono só, chama metil. Quando é dois, chama etil.
Aqui eu tenho só um carbono. E ele tá em qual, ele tá ligado em qual carbono? Ele tá ligado no carbono de número 3. Então, o nome do radical vai ficar antes do nome da cadeia. Então, aqui eu vou colocar 3-metil. 3-metilpentano. O que que significa? No carbono 3 eu tenho um metil, que é essa cadeia, esse carbono para fora, e pentano é a minha cadeia principal, 5 carbonos de ligações simples, tá? Agora a gente vai continuar a letra B. A letra B, ela vai aparecer com, deixa eu botar aqui em cima. A letra B, ela vai ter a ramificação e a dupla ligação, certo? Então, aqui a dupla ligação, ela tem que ficar na minha cadeia principal, tá? Se eu pegar aqui essa cadeia reta, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, essa é a minha cadeia principal, 7 carbonos. Aqui, eu tenho um carbono sobrando para fora. Quando eu tenho um carbono sobrando para fora, ele chama metil, né? Só que antes da gente começar a dar o nome, nós temos que enumerar essa cadeia. Ou ela vai ser enumerada do início para o fim, ou do fim para o início. Nós temos que seguir alguns critérios, certo? Qual que é o primeiro critério? A ramificação tem que ficar no menor número. Aí eu teria que começar aqui do começo. Só que, nesse caso, eu tenho uma dupla ligação aqui no fim. E, no caso, a dupla ligação, ela tem prioridade. A gente tem que começar a contar da extremidade que estiver mais próxima da dupla ligação. Então, eu tenho que começar do final, porque a dupla ligação tá aqui, tá? Então, a gente vai enumerar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Em qual carbono que eu tenho o meu radical, minha ramificação? Minha ramificação tá no carbono 6. Então, eu vou pôr 6. Um carbono chama metil. Pronto, já dei nome aqui para o meu radical. Agora, eu vou dar nome para minha cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos. 7 carbonos eu começo com hept. Eu tenho uma ligação dupla, ela tá entre o 1 e o 2, então eu vou colocar 1. Ligação dupla é N. E termina com a letra O. Então, essa cadeia aqui chama 6-metil-hept-1-eno. Ou poderia ficar também 6-metil-hepteno, tá? Porque o 1 a gente pode pôr ou não. E por último, aqui eu tenho uma cadeia na forma palito, pra gente poder fazer a nomenclatura dela. Nossa, professora, mas aí complicou, né? Não, não complicou não, tá? Não preocupa não. O que que acontece? A nossa cadeia principal, não sei se vocês perceberam, ela sempre fica assim nessa que tá retinha, tá? Então, a gente chama de cadeia principal retificada. Então, essa nossa aqui também vai ficar, ó. Isso aqui vai ser a nossa cadeia principal. E isso aqui é o meu radical. O meu radical, ele tem quantos carbonos? 2 carbonos. Se ele tem 2 carbonos, ele chama etil, tá? Então, isso aqui, ó, é um etil. Nós vamos dar nome para ele agorinha. E agora eu tenho minha cadeia principal. Minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos lá, os critérios. Se eu tenho só ramificação, eu tenho que começar a contar da extremidade mais próxima da ramificação. Só que, se eu tenho ligação dupla ou tripla, eu tenho que começar a contar da extremidade mais próxima da dupla ou da tripla. Então, nesse caso, eu vou começar a contar aqui do final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos dar nome para a cadeia agora? O meu radical, que é o etil, tá ligado em qual carbono? No 5. Então, vai ficar 5-etil. E agora, eu dou nome para a cadeia principal. Tem 6 carbonos. 6 carbonos é X. Eu tenho uma ligação tripla, né? A ligação tripla tá entre o 2 e o 3. Eu pego o menor número, que é o 2, e vou pôr ligação tripla, IN. E que quando é hidrocarboneto termina com O. Então, esse é o nome dessa cadeia.
5-etil, X2-ino. 5-etil, porque no 5 eu tenho um radical, X, 6 carbonos, e no 2 eu tenho uma ligação tripla, desculpa. Então, vamos mais alguns exemplos, né, de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, de fórmula palito, para ajudar vocês a tirar as dúvidas desse tipo de nomenclatura, ok? Então, o primeiro passo de dar nomenclatura, né, para essas cadeias, o primeiro passo é a gente escolher a cadeia principal. A cadeia principal, pessoal, aqui nas nossas aulas eu vou sempre utilizar a cadeia retificada, que é sempre a cadeia retinha. Se eu tivesse uma cadeia que não fosse na fórmula palito, se fosse assim, então a cadeia principal sempre vai ser essa aqui, retinha, certo? Aqui vai ser a mesma coisa. A minha cadeia principal vai ser sempre essa que tá reta. E aí, tudo aquilo que tiver sobrando vai ser a minha ramificação, tá bom? Então, aqui, a minha cadeia principal vai ser aqui, assim. Depois que eu escolhi a minha cadeia principal, eu vou enumerar a cadeia principal. Então, nós temos algumas regrinhas para enumerar a cadeia principal. Eu olho para a minha cadeia. Ela não tem ligação dupla nem tripla. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que começar a enumerar ela da extremidade que estiver mais próxima da ramificação, ou seja, desse carboninho que está saindo para fora. Então, se eu começar a contar do início, ó, 1, 2, 3, a ramificação vai ficar no 3. Se eu começar a contar do final, 1, 2, a ramificação vai ficar no 2. Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar do final. Então, pronto. Já vi aqui que na minha cadeia principal eu tenho 4 carbonos, né? Só que antes de dar nome para a cadeia principal, meninas, a gente tem que dar nome para nossa ramificação. Aqui está a nossa ramificação. Se eu tenho uma retinha para baixo que só tem uma pontinha, é porque eu só tenho um carbono. E quando é só um carbono, ele chama metil. Lembra? Quando é um carbono é metil e quando é 2 carbonos, etil. Aqui, ó. 1 metil, 2 etil. Então, esse aqui é só um, chama metil. Ah, mas eu tenho que falar em qual número que esse metil tá ligado. Em quem que ele tá ligado? O metil tá ligado no 2. Aí, agora, a gente dá nome para a cadeia principal. Eu tenho 4 carbonos, but. Ligações só simples, ligações simples é an, e termina com O. Então, essa cadeia é 2-metil-butano. Vamos aqui para a próxima. Então, essa aqui é a minha cadeia que aparece para mim. Lembra que eu falei que nós vamos pegar sempre a cadeia retificada? Então, aqui vai ser a minha cadeia principal. E esses 2 carbonos aqui para fora é a minha ramificação. Não tem ligação dupla nem tripla, então eu tenho que começar a enumerar da extremidade mais próxima da minha ramificação. Se eu começar do início, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar do final, 1, 2. Então, eu tenho que começar do final. Então, agora eu vou dar nome para o meu radical. Ele tem 2 carbonos. Se tem 2 carbonos, ele chama etil. Mas esse etil está ligado em qual carbono? No 2. 2 etil. Agora, eu dou nome para a cadeia principal. 6 carbonos, X. Ligações só simples, an, e termina com O. Esse é 2-etil-hexano. Então, vamos aqui complicar um tiquinho nessa de baixo. Não é complicar, né? Só porque vai ter ligação dupla. Cadeia principal é a retificada. Então, isso é a minha cadeia principal. Esse saindo para fora é a minha ramificação. Ó, nesse caso, a gente agora tem que enumerar. Se não tivesse ligação dupla, eu tinha que enumerar da extremidade mais próxima da ramificação. Mas como tem ligação dupla ou tripla, eu obrigatoriamente tenho que enumerar dessa ligação dupla ou tripla, da extremidade mais próxima dela. Então, aqui eu tenho que começar a contar do início, porque a dupla ligação está no início. Então, eu tenho 1,
2, 3, 4, 5 carbonos. Primeiro que eu vou dar nome é para o meu radical. Ele é um carbono só, então é metil. Esse metil tá ligado em quem? No 4, então vai ficar 4-metil. A minha cadeia principal agora, ela tem quantos carbonos? 5. Na tabelinha, 5 carbonos, pente. Agora eu tenho ligação dupla. E a minha ligação dupla tá entre o 1 e o 2. Então, eu vou pôr o número 1, que é o menor. Ligação dupla, N. E todos terminam com O. Lembrando que, como aqui é o 1, pode ficar também 4-metil penteno. Então, esses dois nomes estão certos, ok?